Vamos dar continuidade à programação dessa 10ª edição, cujo tema é abolição, independência e literatura, a questão do racismo que a gente está colocado agora. E totalmente associado a esse assunto, eu tenho a alegria de estar conversando agora com José Manuel Diogo, que eu não sei em que parte do planeta você está. José, cada hora você está num lugar aí distante do planeta. Onde você está agora? Olá, Afonso Borges, criador do Fli Araxá, entre outras coisas maravilhosas. Olá a todos os participantes dessa 10ª edição do Fli Araxá. No dia 14 de maio, que é o dia do aniversário do meu filho, dia seguinte ao da Lei Áurea, fez ontem aniversário, que foi abolida a escravatura. Eu estou em Londres hoje, cumprimentando o meu mais velho e em trânsito para esse lado do mundo, para tocar as coisas do projeto 200 anos, 200 livros, que funciona dos dois lados do Atlântico. E hoje quis a fortuna e a sorte que que a gente se encontrasse aqui. Então, aqui estou para falar um pouco dos livros, desse retrato maravilhoso que a gente construiu com 200 anos, 200 livros, uma ideia que foi originalmente minha, mas que teve depois o acolhimento de muita gente, o acolhimento mas de uma pessoa muito importante, a professora Heloísa Starling, que agora para mim é a maravilhosa Elo, que não pode estar aqui hoje porque está com um probleminha que vai resolver rápido, a ver se a gente conversa juntos o mais rapidamente possível. E que depois eu fui convidar a Folha de São Paulo, depois de a gente ter falado os dois. Não, Zé Manuel, peraí, primeiro eu estou te interromper, porque eu queria antes, em primeiro lugar, agradecer esse meu recém-longevo amigo, ex-futuro convidado, né? Porque Quase que foi. quase que foi, ele me recebeu na sua casa, eu estava no primeiro dia de Covid lá em Lisboa, peguei Covid lá, saí daqui lá e morri de medo de traçar para ele, mas não passei. Então, Zé, antes da gente começar, eu queria, por favor, que você se apresentasse aos espectadores brasileiros e de todo o mundo do Fli Araxá. Então, eu vou começar. Obrigado, Afonso. Olha, eu sou o José Manuel, para os amigos me chamam José Manuel, tenho 3 nomes próprios como apelido, José Manuel Diogo. Eu sou, dizem alguns, bilíngue em português, porque a língua que nos une também nos separa, e a língua ela é muito diferente em muitos lugares, tendo o elemento que nos junta. Eu sou um português, nascido em Portugal, apaixonado pelo Brasil, cultor da língua, escritor de histórias, autor, porque para mim um escritor é quem tem a arte maravilhosa de conseguir viver apenas escrevendo. Sou um produtor cultural, um curador de ideias, um aventureiro, alguém que conecta o futuro com o passado, tentando sempre entender o que é que vai acontecer depois. Às vezes melhor, às vezes pior. Sou amigo dos meus amigos, quero que se entre na minha biografia, na minha descrição. E acredito, sobretudo, numa coisa, Afonso, que é que nada acontece por acaso, mas mais do que isso, tudo acontece da forma certa. Isso acontece todo dia, quando, mesmo inesperadamente, no lugar do convidado, a gente encontra uma alma gêmea, um amigo de infância, alguém que, estando longe, esteve sempre certo e entende a nossa forma de pensar. Esse é o meu trajeto. Na área profissional, na área da comunicação, tive muitos anos, na área de desenvolvimento de outros negócios. Sou conselheiro de umas câmaras de comércio, diretor da Câmara de Comércio de Portugal, Brasil, em Lisboa.
e sou um tradutor da aproximação entre o que está acontecendo, olhando as estatísticas, olhando os atores, do que acontece entre Portugal e o Brasil, entre o Brasil e a Europa através de Portugal. Sou presidente de uma associação que se chama Portugal Brasil 200 anos, que teve a felicidade de juntar pela cultura pessoas notáveis, entre as quais Afonso, mas muita gente com responsabilidades públicas na língua, o presidente do Instituto Camões, o embaixador de Portugal no Brasil, muita gente da área artística, não vou nomear nenhum para não fazer isso, mas que todos juntos participamos nesse propósito, Afonso, que é de explicar uma coisa que não sempre é tão fácil de entender, que é a nossa língua igual, a nossa língua dispar, ela não é mais apenas um instrumento que a gente usa para comunicar ou para se perceber, para se entender, para se amar. A nossa língua, ela hoje, no tempo da conectividade global, no tempo de eu e você falando em lugares tão longínquos, 11 horas e 45 de distância, mas a língua hoje ela é uma plataforma, ela própria é código, e é nesse código que o futuro vai ser escrito. Eu ainda não sei bem como, meus amigos vão me ajudando, e eu, entendendo que as coisas precisam de formalidades, a gente se juntou agora. Esse é o grande projeto da minha vida nesse momento, é dessa associação, aberta para todos os que estão ouvindo a gente, que está fazendo cultura através desse programa dos 200 anos, que a gente já vai, mas ele se abriu a muitas outras coisas. A gente está fazendo documentário, a gente está fazendo exposições, a gente está fazendo colóquios, a gente está fazendo negócios que estão acontecendo aqui também, não ao lado, mas ao seu lado. Então, é um instrumento de cultura que isso se une e não separa, mas ainda esse momento tão difícil para o nosso Brasil. Eu falo nosso Brasil porque ainda, já para terminar, Afonso, já vou deixar, já vamos voltar a falar que eu estive na Embaixada do Brasil em Portugal na quinta-feira, a convite do novo embaixador do Brasil aqui, e independente de qualquer outra coisa, ele se despede de mim com boa viagem até a nossa terra. E isso, para mim, que tenho feito essa jornada de poder entender dos dois lados para poder juntar melhor e fazer com que no futuro essa língua seja efetivamente aquilo que eu acredito que ela é um espaço, que é uma pátria partilhada, como dizia o Fernando Pessoa. Eu gosto muito da definição do Saramago, né, que não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Ele conseguiu bem definir a diversidade, até, além de cultural, social, até racial, nesse campo. Mas, os brasileiros receberam, na semana passada, essa lista pronta, editada e publicada pela Folha. Mas eu queria que você retornasse um pouco no tempo e contasse não só como foi a primeira ideia de fazer o 200 anos, 200 livros, e depois o encaminhamento aí maravilhoso que você deu junto à nossa querida e amada Heloísa Starr. Vamos lá. Eu estava no Rio de Janeiro, na Embaixada de Portugal, numa recepção, falando de cultura, falando de momentos. Sabe, eu tinha acabado de sair do Fólio, eu participei muito ativamente nas primeiras 3 edições do Fólio, onde até hoje guardo amigos de verdade. Aliás, onde eu próprio me transformei em acionista da Ler Devagar, desse nosso Pinho, que mais uma vez hoje deu uma prova extraordinária de resiliência e já está respondendo para as mensagens de todo mundo. Está aí para uma nova fase que vai precisar da força de todos nós.
Eu estava no Rio de Janeiro e falei, a gente tem de contar a história do Brasil. Isso foi em 2019. Um país, a gente vamos contar isso com livros, vamos fazer uma fotografia. E é um número redondo. Os números redondos são fáceis de entender, até porque não gosta dos assuntos. Vamos fazer 200 anos, 200 livros. E aí, logo me falaram aqui, mas você tem que falar com a Heloísa. Tem que falar com a Heloísa. Foi uma amiga minha da Band. Você tem que falar com a Heloísa. Então, eu liguei para a Heloísa, que até hoje não tem WhatsApp, mas tem celular. Eu disse, ô, Elo, Heloísa, professora, eu tenho uma ideia assim, assim, assim. Ela falou assim, menino, venha cá. E eu estava me sentindo menino, que é uma coisa maravilhosa. Peguei um avião, fui até Confins. Estava um carro da UFMG me esperando. A UFMG estava aberta ainda. Tudo isso foi pré-pandemia. E um senhor, ela podia me ver à tarde. Eu passei em Belo Horizonte. Nunca tinha ido a Belo Horizonte. A gente passeou um pouco por Belo Horizonte. Fomos na Savassi, entramos no Café com Letras. Eu não sabia que depois ele se iria tornar muito presente na minha vida. E nesse momento eu encontro a Heloísa no Projeto República e o Danilo Marques, outro investigador dela muito importante. E ela fala, você vem na altura certa, a ideia é maravilhosa, e porque eu estou na comissão curatorial do Senado, e não temos nada sobre literatura. Ainda não tínhamos nada. Hoje sei já muitas coisas mais. Hoje eu conheci todo o mundo do Senado. Eles estiveram em Coimbra. Depois já vou contar como é que toda a história evoluiu. E ela me falou, isso é maravilhoso, e falou com o senador Randolph, o presidente da comissão do Senado, e o projeto, ele foi, numa primeira fase, foi aprovado. Foi, que bom, esse é o nosso projeto de livros. Então, no momento seguinte, começa a pandemia. Isso aconteceu em dezembro, depois, na segunda metade de dezembro de 2019. Eu fiz mais uma viagem, que fui ao Catar. Quando voltei do Catar, dia 13 de março, já tinha trancado a pandemia. E já foi depois de trancar a pandemia que eu ligo para o Antônio Manuel, fundador do Datafolha, CEO do Datafolha na época, curiosamente nascido em Portugal, em Celorico da Beira, mas foi com 3 anos para o Brasil. E eu falei para ele, olha, o Antônio, há essa ideia, a UFMG, o Projeto República topou, aparentemente o Senado também gostou muito, isso vai ser um programa oficial das comemorações, e a Folha é o veículo certo, vamos fazer juntos. E o Antônio Manuel falou, vamos, a ideia é maravilhosa, como você pensa fazer? Eu penso, vamos estar juntos, a associação que teve a ideia, a Heloísa, que tem o substantivo, porque eu aprendi que a Elo é para mim, a mais lúcida das historiadoras vivas do Brasil, e uma mulher sábia. E a gente precisa do canal da Folha, da tradição, da cultura, a gente precisa da reputação da Folha para fazer os convites para a gente juntos. Precisamos também da máquina administrativa da Folha para nos ajudar. E foi isso, porque a ideia era eu e era a Heloísa. Então, depois entrou a Letícia Carvalho, o Naif Haddad, o Irã, o Benês, todo o povo da Folha, que, por cima do nosso trabalho, ele, juntamente com o nosso trabalho, por cima da nossa ideia, a gente construiu durante mais de um ano, em plena pandemia, a comunicação, que muito brevemente a gente escolheu perto de 200 curadores, ou seja, porque foi muito interessante também a composição da comissão curadora. Ela começa ela própria por ser a primeira formadora das perguntas que depois resultaram nessa maravilhosa lista, que é um retrato com palavras do que é hoje o Brasil, um retrato com livros. Então, a gente faz isso. Nesse momento, a gente faz a primeira reunião.
eu chamo o professor Amilcar Falcão, que é reitor da Universidade de Coimbra, o embaixador Luiz Faro Ramos, que na altura era presidente do Instituto Camões, e todos juntos a gente tem a nossa primeira Zoom call. É fácil, é muita milhagem em pouco tempo conseguir fazer todas essas reuniões que a gente faz agora com o Zoom. Tão bom eu estar aqui com vocês hoje e estando tão longe. E a gente acordou, a Universidade de Coimbra falou da importância incrível, da importância histórica que tem, quer na morfologia atual do Brasil, quer no processo de independência. Até 1911 foi a única universidade existente em Portugal, e até a ida da família real para o Brasil foi a única universidade de língua portuguesa, uma só universidade para toda a elite de uma nação em formação. Claro que ela é central, a construção da ordem, do José Murilo de Carvalho é um livro extraordinário que nos conta isso, e que faz parte dos nossos 200. Então, juntos, Portugal, Brasil, Senado, Projeto República, nós criamos uma vontade única. E então, essa troca de mensagens, a gente pede a cada um, nas inúmeras. A gente tem um snapshot de cada reunião de Zoom que a gente fez. Me lembra não sei se vocês conhecem um filme do Javier Solanas, um filme argentino, que se chama Tanguedia, que é uma história de uma família de expatriados na França, na altura da ditadura, que estão escrevendo uma tragédia em tango. Eles estão em Paris e vão mandando o libreto, a história, acho que não chama libreto no tango, claro que não, mas a história vão mandando em pedacinhos, e a gente se sentiu isso. A gente teve reuniões estando fechados em casa nas mais diversas situações, mais de 40 reuniões, em que começamos por fechar os curadores. O meu querido Alexandre está dentro, boas sugestões maravilhosas, muita gente de todas as áreas da língua. Eu recomendo, sempre que guardem, está disponível, a Folha tem feito um trabalho notável com os nossos conteúdos. A gente, no site da associação, portugalbrasil200anos.org, vou dar aqui uma refrescada no vídeo, está falando portugalbrasil200anos.org, tem todas as voltas desta lista, todos os 15 passos para chegar nos 200 livros, todo o cuidado que a gente tem sem nenhum viés político, sem nenhum viés ideológico, a gente chegar num index index sem a conotação negativa do que é uma lista, do que ela é hoje um ponto de partida para que não é um ponto de chegada. Eu, aliás, queria partilhar contigo, Afonso, aqui em primeira mão, a gente na direção da associação, já com um dos nossos apoiadores, que não vamos revelar ainda, mas a gente vai lançar um prêmio, um prêmio de escrita, que a gente quer que seja 200 mais, que a cada ano a gente, com os nossos parceiros, consiga juntar mais um livro a essa lista, juntar mais uma ideia para conseguir compreender esse maravilhoso país de quem o mundo tanto precisa. E como tudo começa na cultura, e como a cultura se fixa na escrita melhor do que em qualquer outro documento, aí é que ela não é rasa, aí é que ela é densa e nos permite pensar. Então, nós estamos muito felizes por talvez podermos ser uma pequena parte desse processo. No meio disso, no meio da lista que foi sendo construída, e a gente bateu o martelo, como falamos tantas vezes na reunião, no final de abril, um pouco mais tarde do que gostaríamos, mas conseguimos, e eu quero agradecer aqui o Itaú Cultural, o apoio que deu na publicação da lista no Dia Mundial da Língua Portuguesa, que a gente conseguiu fazer na Folha de São Paulo, em que o Itaú viabilizou um maravilhoso caderno que é para guardar
que tem esses 200 livros por 168 vultos da cultura que fala as variantes do português de que falava o Saramago. Ô Zé, vou dar uma interrompida em você e vou te perguntar em separado qual é o papel do Projeto República no projeto. O Projeto República, ele foi vamos assim dizer, o Projeto República e a Heloísa Starling, sobretudo, ele é a nossa cama científica, a nossa validação, o nosso pensamento. Ele foi muitas vezes muito importante quando eu, por ser português, gostava mais de ter alguns escritores portugueses, o que é atendível, mas sempre houve, e mesmo no final da construção da lista, isso eu quero deixar claro, quando a gente já tem separados ficção e não ficção, quando a gente já tem que escolher, que fazer a lista dos 200, porque só 95 livros tiveram mais de uma indicação por parte dos curadores, então a gente teve 105 livros com apenas uma indicação. Aí todo o saber da Heloísa, toda a capacidade de trabalho dela e do Projeto República, ele foi determinante para que a gente possa dizer que essa lista ela tem a curadoria conjunta de um órgão de comunicação que, em termos de cultura, é absolutamente... eu não canso de dizer, sem prejuízo para outros jornais onde eu também escrevo minha opinião. Quando eu escrevo na Folha, eu sinto uma responsabilidade um pouquinho maior. Mas o Projeto República, ele e toda a obra, toda a ligação com a Companhia das Letras, toda a capacidade da empreendedora também da professora Heloísa, viu que eu chamei de professora agora, Elu? Tudo isso faz com que seja os vários ângulos, o do Projeto República, mas eu tenho que salientar também o da Folha, tenho que salientar também o da Associação, esses três ângulos, eles eu não ia dizer se autocontrolaram, mas eles se autocompuseram. Se comunicam, não é verdade, Zé? Se comunicam o tempo inteiro. Para que o todo seja harmonioso. Legal. Isso foi o que a gente tem, um orgulho. Eu próprio recebi um e-mail da professora no final de tudo, depois da lista publicada, de estarmos todos de parabéns, porque é bom, é muito bom. E as coisas estão apenas no começo, Afonso, apenas no começo. Estamos já terminando, José. Eu queria que você fizesse uma avaliação bem pessoal do resultado. Ontem nós fizemos aqui a mesa com o Tom Farias, Itamar Vieira Júnior e Jefferson Tenório, e o assunto dos 200 anos, 200 livros surgiu como uma fonte de reflexão dos tempos modernos, dos tempos em que vivemos. O fato de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, vizinha aqui de Araxá, né, de Sacramento, uma cidade ao nosso lado, onde ela nasceu, ter recebido, estar na primeira posição, é um fator extremamente simbólico para os tempos em que vivemos. Eu queria ouvir você sobre isso. Afonso, a gente até agora falou de tudo menos dos livros, que são a única coisa que interessa. Eu acho que é uma fotografia feita em cultura do momento que hoje existe no Brasil e dá muito que pensar. Dá que pensar em todos os temas do Fli Araxá, que sabiamente tu escolheste para a edição de esse ano, nesse retorno, Afonso. Mas ele nos ajuda a compreender o que foi o Brasil, que é o Brasil, que pode e deve ser o Brasil, no único lugar que eu acho que é indisputado por todos em momentos de clivagem, de radicalismo que a gente assiste por aí. Na cultura, a cultura é sedimentar em relação ao tempo. Então eu acho que
a nossa lista, a lista da Associação Portugal-Brasil 200 anos, do Projeto República, da Folha de São Paulo, essa lista que é nossa, ela é o ponto de partida para a construção de uma imagem que queremos para da cultura, mas também do modelo de sociedade que o Brasil quer para o futuro, onde a globalização trará o Brasil forçosamente, pelas suas características, para a primeira página, para a boca de cena de todas as discussões do mundo. Entendi. José, eu quero bruscamente interromper a nossa conversa. Sabe por quê? Porque eu acredito que nós estamos só começando um trajeto transatlântico, Brasil, África e Portugal, na composição dessa lista. Não foi por acaso que Carolina, eu vou falar mais, Carolina liderou, mas a questão do racismo está praticamente na lista inteira. É impressionante. Outro dia eu dei uma geral na lista, várias questões existem ali, mas o racismo está em tudo. Então, por esse motivo que nós também estamos aqui no FLI Araxá, cujo tema é o racismo. Então, eu queria realmente fazer esse término brusco, te convidando para daqui para frente a gente falar por vários canais e por várias formas de comunicação sobre essa lista que revela o que é a cultura não brasileira, na minha opinião, a cultura brasileira, africana e portuguesa. Queria te dar as últimas palavras para você encerrar esse nosso papo. Obrigado, Afonso. Acho que você está absolutamente certo. Essa lista não é um ponto de chegada, ela é um ótimo ponto de partida para tudo aquilo que é o futuro da relação da língua, da relação dos povos que falam português com o Atlântico. A gente falou pouco de África, mas vai ter muita África também. Tem gente de África na nossa associação. E Afonso, a gente quer muito contar com você para tudo isso que vai acontecer, com todos os brasileiros que entendam que juntos somos mais fortes e que juntos conseguiremos dar um melhor futuro para esses problemas, para essas oportunidades que agora surgem nesse. Então tá, então daqui até amanhã, né? Até depois da manhã, né? Até amanhã. Tá vindo para São Paulo? Paulo? Aí, estou em São Paulo no segunda-feira de manhã. Maravilha. Boa viagem, bom retorno e que dessa viagem saia bons frutos. Obrigado, um abraço. Até mais.